acho que eu tô ao vivo, então. Vamos lá para nossa segunda aula aqui de como que você pode se tornar realmente alguém que fala de forma impactante. Realmente alguém que quando você falar as pessoas vão querer ouvir. Oi, Ana, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Que ótimo que você tá aqui com a gente, tá? Oi, Raquel, tudo bem? Oi, Simone, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindo aqui à nossa aula de hoje. Então vamos lá, saudade também, Raquel, sumiu, né? Foi visitar o tio Pedro, quase que fiquei com ciúme, hein? Tá? Que volte para nós, volte para nós. Fala, Brunão, seja muito bem-vindo. Bruno, eu vi sua mensagem, vou responder hoje lá para 1h30, 2 da manhã, tá? Acontece. Beleza? Oi, Michele, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula, enquanto o pessoal tá chegando, para você que vai assistir gravado, tá bom? Essa aula deixa eu arrumar aqui, tomara que vai cair tudo. Aí. Beleza. Para você que vai assistir gravado, tá? Tá bom. Para você que vai assistir gravado, seja muito bem-vindo, pode pegar o material. Tem um material muito legal no final dessa aula de hoje que vai te ajudar bastante. Vai ajudar você, vai te ajudar a fazer aí o que você achar que é necessário para poder ter aí os resultados que você quer, tá bom? Então, vamos lá, vocês sabem que eu não fico aqui muito falando coisas demais até a gente começar, né, a falar o que precisa ser feito. Oi, Dayana, tudo jóia? Oi, Adriana, Sara. O que acontece, tá, pessoal? É o seguinte, aqui, de alguma forma, todo mundo tem ou já teve medo de falar em público. Se você falar pra mim que não tem ou que nunca teve, você tá mentindo pra mim. Sim, você tem ou teve medo de falar em público, tá bom? Então, a gente vai, até o final dessa aula, você vai entender como que você pode diminuir esse medo, porque eu não quero que você acabe com medo. Oi, Andréia, tudo bem? Eu não quero que você acabe com medo de falar em público, né? Tá? O medo é importante. O que a gente vai tratar aqui é o seguinte, é como que você vai controlar esse medo, tá? O pior medo que você deve ter é o medo de não controlar o medo. É só esse, tá? Porque o medo ele vai te ajudar e a gente vai trabalhar tudo isso. Então, a nossa aula de hoje é como se preparar emocionalmente para fazer uma apresentação de alto impacto. Como se preparar emocionalmente para se comunicar de forma impactante. É isso que a gente vai fazer hoje e até o final dessa aula você vai entender exatamente o que você precisa fazer para poder se preparar emocionalmente e impactar as pessoas com a sua comunicação. Beleza? Oi, Pedro Jorge tá aqui, Guilherme, tudo que eu preciso, beleza? Então vamos lá, Dai, chegou lá pra você, né? Então uma hora o negócio chega. Sabe que eu tenho uns slidezinhos aqui, né? Eu sempre coloco, né? Então vou começar aqui. Então é o seguinte, como se preparar emocionalmente, né? Pra se comunicar de forma impactante, de forma online ou presencial. Lembrando, tá, pessoal, que tudo que eu falar aqui agora, ela vai ser pra você se comunicar. Tanto aqui, fazendo lives ou fazendo algum tipo de vídeo na internet, tá bom? Pode ser de uma dessas duas formas ou também pode ser presencialmente, seja ela para fazer uma venda, seja para poder fazer uma palestra, seja para fazer um workshop, seja para conduzir um grupo, seja para você que é líder da sua empresa, alguma coisa do tipo. Então, se você quer de alguma forma impactar na hora da sua comunicação alguma pessoa, eu vou te explicar, lógico que a gente só tem uma hora, né? Como que você vai se preparar emocionalmente para poder passar por isso, tá bom? Sem grandes traumas, né? Oi, Duda! Oi, Gabi! Oi! Olha aqui quem tá aqui também, a Diva! Tudo bem? Tudo bem, Cidinha? Joia? Domingas? Seja muito bem-vindo, tá bom, pessoal? Então, como que a gente vai conduzir aqui hoje? A primeira coisa, né? Eu já quero começar perguntando, oi, Joyce, tudo bem? Joia, a Joyce já treinou hoje, eu acho. É o seguinte, qual que é a grande diferença do palestrante simples para um comunicador de alto impacto? Então, qual que é a grande diferença das pessoas que se comunicam de uma forma totalmente trivial, de uma forma totalmente simples, das pessoas que se comunicam de uma forma completamente diferente, impactante, tá bom? Oi, Fabi, que bom que você tá aqui. É isso aí, Joyce. Tá? Então, qual que é essa diferença? Qual que é a diferença das pessoas que convencem
as outras com o que elas estão falando? Qual a diferença das pessoas que conseguem conectar diretamente com a pessoa, né? Que a pessoa na hora que ela está falando, o interlocutor, a pessoa que está recebendo a mensagem, ela presta completamente atenção na mensagem, né? Então, qual que é essa diferença? Bem, são inúmeras e eu vou tratar da mais importante, tá bom? Eu sempre vou me focar o que é na mais importante. Oi, Geisíssima! Oi, Gra! Tudo bem? Eu sempre vou focar no que é mais importante, porque é o seguinte, a gente entende assim, ó. Existe um princípio, tá, pessoal? Chama o princípio de Pareto. E o princípio de Pareto fala o seguinte, que você foca a sua ação aonde dá mais resultados. Beleza? Você foca a sua ação onde dá mais resultados. Então, é o princípio do 80-20. E Pareto fala o seguinte, que 20% das suas ações é que geram 80% dos seus resultados. Então, a coisa mais importante que você tem que fazer é escolher o que fazer. Se você escolhe o que fazer, se você escolhe o que falar, se você escolhe com quem se relacionar. Oi, Tolentino, tudo jóia? Oi, Dani. Se você escolhe essas pessoas, 80% dos seus resultados vão vir daí, tá bom? Então, por isso que é tão importante a escolha certa, beleza? Então, eu escolhi um tema aqui, que é o tema, na minha pesquisa, que as pessoas mais falaram. É o tema que as pessoas mais disseram de uma forma simples o que é, tá bom, Joyce? Corre lá, beleza? E aí depois a gente fala, tá bom? Que é o seguinte, foi esse tema aqui, que é o medo. Tá bom? As pessoas diagnosticaram de alguma forma o medo como o fator mais importante que impede com que elas falem como precisam falar, tá bom? E a gente vai tratar de alguns tópicos do medo. Oi, Tati, tudo bem? Que bom que você tá aqui. A gente tem aqui o medo, ele se ramifica em algumas ações, tipo acanhamento, falta de equilíbrio na voz, uma personalidade fraca, um complexo de inferioridade, ou se não, uma falta de iniciativa. Tudo isso vem decorrente do medo que você está sentindo. E sabe qual medo que é esse? É o medo da crítica. Tá bom? A gente vai falar sobre isso. E aí no final, tá? Aqui hoje ainda, eu vou mostrar até vídeos, tá? Tanto legal o Instagram. Obrigado, Tio Zuki. Tio Zuki agora é o seguinte, falta de confiança, né? Segurança, exatamente, vai vindo medo. E aí é o seguinte, hoje no final eu vou mostrar segundos antes dos grandes oradores entrar no palco, o que eles fazem. Segundos antes dos grandes comunicadores entrar no palco, o que eles fazem? Porque todos, absolutamente todos, vão ter medo. A diferença é que eles controlam esse medo. É só isso. Essa é a grande diferença. Eles controlam esse medo, né? Foi muito falado no fator X do princípio de Pareto, graças a isso. Exatamente. Que bom, então. Que bom, Raquel. Raquel, aí agora eu vou deixar esse recado pra você, tá? Assim como todos vocês que estão aqui, todos vocês, beleza? Todos vocês que estão aqui, aí agora presta atenção aqui no tio. Vou até deixar aqui a minha tela maior. É o seguinte. Maiara, oi Maiara. Tudo jóia? Adriana, que tá aqui, é o seguinte. Vocês sabem de vários princípios, vocês aprenderam várias técnicas, vocês aprenderam diversas formas do que falar, do que fazer. Por exemplo, a Raquel, né? A Raquel acabou de vir de um evento importante sobre empreendedorismo e marketing digital aqui no Brasil. E aí é o seguinte, muita coisa do que ela ouviu lá, provavelmente de alguma forma ela já ouviu, não só de mim, mas de outras pessoas. E aí, eu tenho certeza que você também já ouviu. E aí o que acontece é o seguinte, por que você ainda não tem resultados? Porque você ainda não está entrando em ação como deveria, tá bom? Porque você ainda está procurando conhecimento. Oi, Luciana. Tá bom? Não tô falando que é o seu caso, tá, Raquel? Mas eu tô falando que pode ser o caso de muita gente que tá aqui. Então é o seguinte, o grande lance é aproveitar esse conhecimento, tá? O grande lance é entrar em ação. Ok? E aí até o final aqui dessa aula, eu vou te explicar como você vai entrar em ação, até para poder se comunicar mais. Eu vou lançar um desafio, eu quero caminhar junto com você nesse desafio, eu quero literalmente pegar na sua mão nesse desafio para que você faça aí o que precisa ser feito. Oi, Roberta, tudo bem? Tudo jóia? Que bom que você tá aqui. E aí é o seguinte, tá? Por que a gente tem medo? Cara, por que a gente tem medo? Por que nós temos medo, tá? Talvez vocês estão vendo eu aqui falar, né, todo feliz aqui e tal. Cássio, mas para você falar isso aqui, você não vai ter medo. Então,
Hoje, eu poderia ter medo para poder falar, para poder criar uma série. A diferença é que eu controlo esse medo. É só essa a diferença. Eu controlo esse medo hoje. Hoje eu consigo controlar esse medo. Hoje eu consigo canalizar a energia do medo que tem. Obrigado, Raquel. Que ótimo, tenho certeza. Beleza? E aí, por que a gente tem medo, tá? Eu vou explicar por que a gente tem medo. Naturalmente, é o seguinte. A gente tem medo por duas grandes razões, tá bom? E aí, tem até uma fotinha aí, né? Sempre quando você tiver medo, aí agora eu vou começar pela explicação fisiológica. É o seguinte, você tem medo porque existe em você um mecanismo chamado luta e fuga, tá bom? E o mecanismo luta e fuga, ele vai te dar duas coisas para você fazer. Ou é para você lutar, ou é para você fugir. Beleza? Então, o mecanismo de luta e fuga, ele tá criado na gente, eu vou explicar como que ele funciona agora, para você fazer duas coisas na sua vida, para você lutar ou para você fugir. Então, o nosso DNA programado, lá dos primórdios, o que a gente fazia para sobreviver, né? Lá na época das cavernas. Como que era o negócio, né? Ou a gente precisava ou lutar com um bicho, né? Com um bichão, para poder levar ele, para poder comer, ou eu fugia dele. Beleza? E aí, então, o nosso corpo, ele foi preparado para lutar ou para fugir, ok? E quando eu me preparo para lutar ou para fugir, independente de qual é, o nosso corpo, ele se prepara para isso, fisiologicamente. E como que é essa fisiologia, né? Então, os meus batimentos, eles sobem a quantidade de vezes que eles estão batendo. Então, né? Imagina, lembra quando você estava com medo de fazer uma apresentação? Como é que estava o seu coração? Como é que estava seu coração? O da Raquel estava na voe. Então, mas como é que estava seu coração? Né? Como é que estava seu coração? Tava batendo mais forte. A sua pupila dilata e você começa a suar frio. Não é verdade? Né? Você tá frio, mas tá suando. Não é? E aí o que acontece? Você tem um frio na barriga, a sua mão fica tremendo, a sua perna fica tremendo, não é verdade? Não é isso que acontece? Não é exatamente isso que acontece? Vou te falar o que está acontecendo no seu corpo. Você está passando pelo mecanismo de luta e fuga. O seu corpo, ele vai se preparar para uma situação de estresse. Beleza? Né? Não chega, só quem tem um medo muito grande, né? A gente falou que taquicardia, só quem tem um medo muito grande que não vai conseguir respirar, né? O taquicardia é uma aceleração, né, da frequência cardíaca muito alta, e aí eu não vou conseguir aí poder respirar e não vou conseguir ventilar o meu corpo, e por isso que vai faltar ar, né? Oi, Lu! Oi, Paulo! Tudo jóia? E aí, então, quando eu passo por esse mecanismo de luta e fuga, o que está acontecendo no meu corpo? Eu tô passando por uma série de alterações fisiológicas que não estão me deixando bem, né, em decorrente do meu medo. E o medo é sempre do que vai acontecer, não do que está acontecendo. Porque quando... Vou dar o exemplo da galera que vai fazer a live, tá? Teve uma galera que me procurou, cara, se eu quero fazer live, palestrante do sucesso, né? Todo mundo já tá sabendo, do palestrante do sucesso, que começa depois da manhã, beleza? Começando... Tchau, tchau. Voltei, pessoal. Aí, voltei. Beleza. Oi, Joyce. Oi, Raquel. Voltei. E aí, então, o que acontece? Né? As pessoas, né, quando a gente tá no mecanismo de luta e fuga, a gente não consegue controlar o nosso medo do amanhã, né? Daqui, né? O nosso medo do que tá próximo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o nosso corpo, ele tá se protegendo. Você tá se protegendo. E geralmente... Tudo bem, Joyce? E geralmente você tá se protegendo de alguma coisa que potencialmente nem vai te causar um mal físico. Tá bom? Potencialmente nem vai te causar um mal físico. Principalmente você tá com medo da crítica. E o medo da crítica tá te paralisando. Porque quando você tá no mecanismo de luta e fuga, o que acontece? Ou você tem que lutar, ou você tem que fugir. Não é verdade? Só que, como que você vai fugir de uma live? Como é que você vai fugir de uma palestra? Como é que você vai fugir de um workshop a hora que você tá lá? Você foge não sendo você. Você foge não usando toda a sua criatividade, toda a sua energia, todo o seu potencial. É nesse momento que você foge. E aí você sempre vai ter duas opções: lutar ou fugir. Só que o seguinte, como ótimo bom lutador, como ótimo guerreiro que você tem que se preparar para lutar. Porque se você não se preparar, você não luta. E ponto. É assim que funciona. Existe então um diálogo
é consigo mesmo, um diálogo interno, uma comunicação interna consigo mesmo, para que você consiga lutar. Porque senão, potencialmente, você vai fugir. Você vai fugir daquela situação, você vai fugir de você mesmo. Você vai fugir de quem você é, você vai fugir, sabe o quê? Vai fugir até o que você tá pensando. Justamente porque existe uma grande quantidade de adrenalina sendo liberada no seu corpo, porque o seu cérebro tá achando que vai acontecer uma coisa muito ruim. É isso que ele tá acontecendo, é isso que é. Você está criando uma situação, né? Vou dar um exemplo seu aqui. Tá, pessoal, quem que vai fazer live amanhã? Quem que vai fazer live? Ou quem vai dar uma palestra nos próximos dias? Vai lá. Deixa eu falar um eu aqui, ó. Fala assim, ó. Eu palestra, eu workshop, eu live, eu vídeo, eu não sei o quê. Escreve aqui pra mim que aí a gente vai contextualizando de uma forma bem simples. Vai lá. A Geisa, eu vou o quê? Eu live, a Adri vai fazer live, Michelle live, a Raquelzinha palestra, que eu sei. Beleza. Né, a Geisa live, a Dai palestra, legal. Eu vou fazer uma live boa, mas boa. Eu live, legal. Eu palestra, bom. Legal, ótimo, pessoal. Roberta, vídeo. Roberta, eu e também tá junto. Beleza, pessoal, tem uma galera aqui que tá quente. Ótimo. E aí, o que que acontece? Você vai travar por... Basicamente, olha aqui, Diva, né? A Diva aqui também vai, né? Nossa querida Cidinha, né? A palestra live. Então, o que que vai acontecer? Você potencialmente vai travar porque você tá com medo de ser criticado por alguém. E aí você tá criando um futuro que não existe ainda. Você tá criando um futuro em que vai doer. Você tá criando um futuro de que tudo vai sair errado. Você tá criando um futuro, e se eu esquecer? Oi, Ana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E se eu esquecer? E se eu travar? E se eu parar? E se as pessoas não vierem? E se as pessoas não gostarem do que eu tô falando? E se não der certo o que eu tô fazendo? Ok? E é por isso... E aí, você já criou um cenário horrível. E aí, é claro que você vai ficar com o quê? Com medo. Beleza? Agora, a pergunta, isso pode acontecer, Cássio? Pode. Mas a possibilidade disso acontecer é muito mínima. Vai por mim. Tá? É o seguinte, pra alguém chegar aqui no Instagram, tá bom? Imagina, a pessoa tem inúmeras coisas pra fazer, ela vai assistir a sua live pra ficar reclamando. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo uma outra vez. Mas é o seguinte, não vai acontecer na primeira, tá? Até onde eu sei, você tá começando. Até onde eu sei, você tá ainda aprendendo. E se você ainda tá aprendendo e ainda tá começando, o que vai acontecer? Não vai vir tanta gente pra ir lá reclamar e encher o saco, tá bom? Então, esse medo que você tá criando, eu quero saber até onde ele é verdadeiro, tá bom? E agora eu preciso que você liste, tá? Quais são os seus 5 maiores medos, tá? Quais são os seus 5 maiores medos? Coloca assim, ó, não precisa escrever aqui. Se você tiver a vontade pra escrever, escreva. Beleza? Agora, escreva os seus 5 maiores medos. Medo de dar certo, medo da conexão cair, medo de Jesus voltar, né? Medo de cair um cometa. O que você tá com medo? Ok? Coloca seus 5 maiores medos. E aí eu quero que você olhe para esses medos e pergunte assim, o quanto é verdade esses medos? O quanto isso definitivamente e verdadeiramente vai acontecer? Poder pode, mas eu quero saber assim, você já determinou que vai acontecer. Você já tá determinando que dá errado. Ou senão você não tava com medo. Ok? Então, não adianta você criar essa atmosfera de medo, porque senão você vai fugir, tá bom? O nosso cérebro, ele sempre vai querer te proteger. Ele não quer que você sofra. O seu cérebro não quer que você sofra. Jamais. O seu cérebro, ele não quer que você passe por uma situação complicada. Então é por isso que a hora que ele se preparar, liberar adrenalina, noradrenalina, e todos os neurotransmissores ou hormônios para que você fique no estado de alerta, de ansiedade ou de medo, todas as vezes que ele te preparar para isso, você sempre vai ter duas escolhas, lutar ou fugir. E aí, talvez você tá fugindo de algo que não existe. E talvez você tenha que lutar só um pouquinho. Talvez você vai ter que lutar pelo comecinho da live. Talvez você vai ter que lutar por uma coisinha ou outra. Nem é tão grande assim o bichão que você vai enfrentar. Beleza? Medo de não ser quem eu quero ser. Beleza? Tá bom? Ana, me fala, quem que você quer ser, tá? Talvez você não vai ficar à vontade, mas se você quiser vir lá, tá bom? Na lista conversar, não tem problema. Vem lá na lista conversar depois comigo, beleza? Vem lá, aparece lá. E aí é o seguinte, quais são... Eu quero saber agora, Ana Paula, quem você quer ser na hora da sua live, da sua palestra? Quem você quer ser?
tá bom? Coloca as coisas lá. Medo de esquecer o que falar, das pessoas não gostarem, de não conectar com o meu público, ser questionado e não saber de algo, não saber se sou boa o suficiente. Vamos lá. Medo de esquecer o que falar. Vamos lá? É o seguinte, se você treinou, você não vai esquecer do que vai falar. Sabe por quê? Porque você fala isso todo dia. Você faz isso todo dia. Você fala desse assunto todo dia, tá? E aí, se você esquecer, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Você vai pro próximo assunto, é como se fosse uma conversa. Se você assistiu a de ontem, ô Raquel, eu expliquei uma forma de que a palestra, o curso, a live, ela tem que ser um ping-pong, né? Eu dou uma pergunta e volta. Eu falo alguma coisa e volta. Eu digo alguma coisa e volta. A possibilidade de você esquecer é muito pouca. Por quê? Porque a pessoa vai te perguntar alguma coisa, tá? Das pessoas não gostarem. É o seguinte, o seu público, a sua plateia, o que vai acontecer? Eles querem estar lá. Eles querem aprender. Dificilmente alguém vai sentar e vai falar assim, ó, tomara que eu esqueça tudo, tomara que eu se ferre, tomara que tudo dê errado, tomara que eu seja ruim. Ninguém fala isso, ninguém pensa isso, tá? Pode ter uns espíritos de porco, de alguma forma quer pensar isso, mas na maioria, e a maioria absoluta esmagadora, eles não estão torcendo pra eles não gostarem. Eles querem gostar, eles vão fazer de tudo pra gostar, tá? Eles vão fazer de tudo pra gostar. Não conectar com o meu público. Olha, só não vai conectar se você não falar com ele, se você não perguntar com ele, se você não validar com ele. Tudo isso a gente resolveu ontem. Ser questionado e não saber algo. Eu não sei de tudo, tá? Eu não sei de tudo. E tá tudo bem. Quando você se mostra vulnerável pra pessoa e fala assim, ó, eu não sei, você se sente tranquilo. Você nunca vai ser obrigado a saber de tudo. Nunca. Nunca vai saber de tudo. E aí você pode usar uma dica que é o seguinte, se você não saber de tudo, você fala, depende. Tá bom? Aí a pessoa vai depender de quê? Você falou de outra coisa e vai dialogando com ela. Não ser boa o suficiente. Quem determina se você é boa o suficiente ou não é quem? É você ou o seu público? Na maioria das vezes, você tá querendo falar se você foi boa ou não o suficiente com um parâmetro, com uma regra muito alta. Provavelmente, você e mais uma galera que tá aqui... Gente, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Na maioria das vezes, eu acho que você tá... Você sabe com quem que você tá se comparando? Com os grandes comunicadores. Você deve estar se comparando com um grande player. Talvez você veio de uma grande palestra, de um grande evento, e está se comunicando, e está se comparando com as pessoas que estavam lá. Se comparando com as pessoas que estavam... Ou senão você está se comparando comigo, ou se comparando com a Geisa, ou se comparando com o seu concorrente. A pior coisa que você pode fazer é se comparar. Comparação, ok? Presta atenção nisso. Comparação não deixa você fazer sucesso. Tá bom? Comparação é obstáculo. Não compare. Compare com você, que está crescendo todos os dias. Tá bom? 3, você entrou aqui, quero ser uma pessoa leve, livre e ousadia. Beleza, Ana Paula, vou te ajudar a construir isso. Não assistir? Tem como. Medo do julgamento. Beleza. Nós mesmos nos jogamos para baixo. Exatamente, Maial. Você sabe por quê? É porque é mais fácil eu me jogar para baixo. Tá? É mais fácil eu me jogar pra baixo. É muito mais fácil eu falar complexo de inferioridade, ok? Eu vou falar disso aqui agora. Eu vou falar que aí a gente anda, beleza? Mas eu quero que vocês entenderam. Todo mundo entendeu? Luta e fuga. Todo mundo entendeu? Oi, Simone, que bom que você tá aqui. Todo mundo entendeu? Então a gente tem esse mecanismo de luta e fuga. E aí é o seguinte, o que você tem que fazer é... Olha, só pra resumindo, você vai ficar com medo. Tá tudo bem você ficar com medo. Tá tudo bem você ficar com medo. Se você não ficar com medo, tem alguma coisa errada, tá? Eu só estou falando como eu estou falando porque nesse exato momento o meu coração tá batendo mais forte. Ele deve estar perto dos 90, ok? Deve estar jogando muito mais sangue pro meu cérebro, ok? E aí tá liberando mais noradrenalina no meu corpo, tá liberando mais neurotransmissores, aí eu consigo pensar mais rápido, eu consigo falar mais rápido, eu consigo ter mais ideia. Então ainda bem que eu tô com medo. Só que aqui nesse exato momento... Eu não estou usando o mecanismo de luta e fuga para ter medo. Eu estou usando para lutar. E aí toda vez que eu decido lutar, eu me preparei, logicamente, né? Vocês estão vendo aqui slide, tudo preparado. Quando eu decido lutar, eu gosto de lutar. Aquilo vai ficar amigável para mim. O problema da maioria de vocês é que vocês não fazem a primeira luta. É que vocês ficam com medo e não entram em ação. É a famosa ação que não é acontecida. Tá bom?
Mas eu quero te direcionar pra isso, tá? Quando eu fui montar essa série, quando a gente monta uma série, aí a gente ensina lá no Palestrante de Sucesso, tá bom? No Palestrante de Sucesso a gente tem um bônus que eu ensino como montar uma série igual essa que eu tô fazendo aqui agora, né? Então, a hora que eu entrei aqui, todo mundo falou assim, ó, essa live é pra mim, essa aula é pra mim. Cássio, você tá falando comigo, né? Cássio, você tá fazendo isso só pra mim, né? Nossa, Cássio! As pessoas falaram isso pra mim, sabe por quê? Porque eu ouvi o problema delas e criei uma solução para problemas para elas em formato de aulas, né, em formato de produto, e vou poder ajudar. Então, para você que entrar, que tiver com a gente lá no Palestrante de Sucesso, o que vai acontecer? Você vai aprender a como, por exemplo, criar uma série dessas, tá bom? Com os tópicos, com as figuras, como usar aqui até essas figuras aqui no Instagram, tudo isso você vai aprender, vai ser bem interessante, tá bom? E aí é o seguinte, você tá com medo da crítica, tá? Na maioria das vezes você está com medo da crítica. E aí o que eu vou te falar? Eu vou te falar aqui agora dos medos, o que esses medos ocasionam em você e como a gente vai fazer para eliminar eles. Como que a gente vai fazer para poder acabar com esses medos, né? Como que a gente vai fazer para tirar esses medos? Então, o que tá te travando é o medo da crítica, tá bom? É o medo. A Geisa disse que precisa desse bônus. Geisa, vai por mim, você já ganhou uns bônus bons, viu, de mim? É o seguinte, o medo da crítica, tá? O medo da crítica, ele vai acompanhar você desde que você era criança, tá? Desde que você era criança, beleza? Que bom, Mário, depois eu te mando o link aqui, não vai acabar, eu te mando o link. O que vai acontecer? Lá na sua infância, de alguma forma, quando você falou, a sua mãe provavelmente falou assim, ó, cala a boca. Ou quando você foi fazer alguma coisa, alguém falou que você era feio, alguém falou que era ruim, alguém falou que não era bom. E aí você construiu aquilo e viveu aquilo. Eu quero que você volte na primeira memória que você tem de quando você foi criticado. Tá? Eu quero que você relembre do primeiro dia em que você foi... A primeira memória que você tem quando você foi criticado. Quando que você foi criticada? Tá? Qual foi? Aqui, acho que tem mais mulher que homem, né? Então... Você consegue lembrar por quem você foi criticado e como é que foi aquela situação? O que você sentiu aquela situação? Onde é que você estava? Com quem você estava? O que você passou naquele momento? Tá bom? Eu quero que você volte lá pra esse dia, tá? E eu quero que você assista aquela cena. Beleza? Assista aquela cena. Como que foi isso? Como que foi você sendo criticado? Por que você foi criticada? Tá bom? Por que você foi criticada? Talvez... Você foi criticada e na maioria das vezes a sua mãe te criticou justamente para te proteger. Ela só te comunicou para te proteger. Só que aí você deu tanto foco na sua mãe, seu pai, sua professora, seus amigos, seu esposo, sua namorada, eu não sei quem te criticou. Alguém que chegou lá e falou assim, ó, tá ruim, tá feio, você não é boa, você não consegue fazer isso. Você não nasceu para isso. Você não vai fazer isso. Cala sua boca. O que você tá falando, sua idiota? Tá? Não era boa, pois morava de favor. Exatamente. Então, nesse momento você foi criticada. E aí talvez você ruminou tanto isso, Raquel. Ruminou tanto, que isso vem de um sentimento inconsciente de você e vai começar a te travar. E aí em algum momento, e eu já vi você fazendo isso, tá? E aí eu tô falando aqui porque você falou, e aí eu quero acabar com isso agora, tá? Da forma como a gente pode, mas o que esses medos eles vão trazer para você? A primeira coisa, acanhamento. E o que é esse acanhamento? Né? Falaram que eu não seria nada, exatamente. Né? Falaram. E aí eu quero te perguntar, Raquel, o quanto você acredita que isso é mentira, que essa galera te falou? Seu avô, só na adolescência aí, essa galera que falou pra você, o quanto você acredita que eles falaram a verdade? Porque se você acredita que eles falaram a verdade, você vai viver isso. Se você entende que o que eles falaram foi apenas eles externalizando o problema deles, que era o problema com eles, e eles estavam jogando em você, com certeza você vai entender que não é bem assim. Oi, mãe, tudo bem, benção? Tudo jóia? Gente, aqui no Goiás a gente pede benção, tá, pra mãe? Aqui no Goiás é assim, beleza? Ótimo, beleza? Então, o que acontece? Quando você tá com medo da crítica, geralmente... O acanhamento é expresso pelo nervosismo, pela timidez
né, na conversação. Então, o medo da crítica, ele vai... O primeiro item que vai fazer você vai se acanhar, e aí você vai ficar nervoso, vai gaguejar, você vai ficar tímido na hora que você vai conversar, e principalmente com estranhos. Beleza? Você vai começar a fazer movimento com as mãos meio desajeitadas, e seus olhares vão ficar desviados, assim, ó. Então, mas aqui... Pois é... Tá... Ok? Eu lembro a primeira vez de uma grande profissional que eu admiro hoje, que eu tenho o prazer de trabalhar, quando ela foi dar o primeiro workshop dela. Quando ela foi dar o primeiro workshop dela, beleza, a gente fala disso aqui daqui a pouco, Maria. Tá? Mas que bom, obrigado pela cumplicidade de poder criticar, de poder compartilhar essa crítica, tá? Eu lembro que quando ela começou a falar, imagina que tem um slide, tem um data show aqui atrás de mim, tá? Imagina que é um data show. Ela tava no canto direito, com as mãos pra trás, tipo, escondendo alguma coisa. Então, uma coisa que você nunca vai poder fazer é deixar as mãos pra trás. Eu vou falar de mãos amanhã, tá? Mas com as mãos pra trás, com as pernas assim, ó, entrelaçando, tipo, andando escondidinha, assim, né? Totalmente acanhada. Totalmente acanhada. Hoje não, hoje ela vai muito bem, hoje ela fala, hoje ela brinca, hoje ela faz graça, é tudo lindo. Mas o que ela tava sentindo naquele momento? Uma timidez, um acanhamento, tá? Gente, tudo que a gente falar de medo de crítica, eu vou trabalhar com vocês como eliminar isso, tá bom? Como eliminar. Oi, Aniele, que bom que você tá aqui. Como eliminar isso, tá bom? Até o final eu vou explicar uma técnica para você poder eliminar. Mas eu quero que você entenda que esse acanhamento, tá? Sabe essa hora que você vai falar e não sai? Sabe aquela hora que você vai falar alguma coisa e fica nervoso ou fica tímido? Então, isso tá acontecendo porque você está acanhado e você tá com medo da crítica. Então, a crítica precisa ser eliminada. Tá bom? Ela precisa ser eliminada. E até o final dessa aula, eu quero te ajudar a eliminar essa crítica. Tá bom? Segunda coisa, falta de equilíbrio. O medo da crítica ele vai provocar uma falta de equilíbrio muito grande em você. E essa falta de equilíbrio, ela é expressa pelo controle da voz. Tá bom? Geralmente, a pessoa ela começa a perder o controle da voz. Um nervosismo muito grande, né? E ela começa a perder a memória. Né? Ela começa a esquecer. E aí eu vou te falar, você sabe por que você tem branco? Sabe o branco? Aquilo é uma grande quantidade de adrenalina liberada no seu corpo, uma grande quantidade de adrenalina correndo em toda a sua corrente sanguínea, que está, quando ela não está controlada, e aí eu vou te ensinar uma técnica hoje para isso, ela faz com que você comece a esquecer as coisas. Ela faz com que você não controle a sua voz. Ela vai fazer com que você nem fique com medo da sua presença e da presença dos outros. E aí a sua postura, ela vai ser, de alguma forma, afetada. Então você vai ficar o mais longe possível, né? Isso não é um negócio legal. Espaço Mulher, tudo jóia? Espaço Mulher, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Terceira coisa, tá? O que acontece quando você tá com medo da crítica? Você tem uma personalidade fraca. E o que é personalidade fraca? Ela se resume. Basicamente, ela se resume no seguinte: na falta de firmeza na hora de falar, tá bom? Na hora de firmeza, olha, X é X, Y é Y. A pessoa, né, vai falar assim, olha, imagina que uma pessoa com medo da crítica, refletida numa personalidade fraca, ela falaria assim, ó, olha, você tem personalidade fraca, tá? Você tá com personalidade fraca, é por isso que ninguém faz isso. Né? Eu não tô falando com firmeza, eu não tô falando com confiança, eu não tô falando, né, com convicção do que eu tô falando. Eu não tô falando com o meu corpo, eu não tô falando com o meu olhar, eu não tô falando com a minha mente, eu não tô falando com a minha voz. Eu só estou falando. Então, quando eu só falo, eu sou um palestrante normal. Quando eu comunico, quando eu falo com o meu coração, quando eu falo com o que eu tenho que falar, quando eu falo com todo o meu corpo, né? A gente vai falar disso amanhã na próxima aula. Quando eu falo com o meu olhar, aí sim, é toda a minha personalidade. É com tudo que eu tô indo. E deixa eu te falar uma coisa. Vá sempre com tudo. Um dia eu tava dando uma live aqui em casa, né? E eu dando uma live. E aí o que aconteceu? A minha esposa tava aqui,
né, a Natália, e aí vocês já viram que live, né, que live, às vezes eu falo, eu sou muito duro, eu falo alto, eu xingo, né, e aí o que aconteceu? Como eu tava falando demais, aí, de alguma forma, né, eu tava muito quente, muito duro, ela pegou e falou assim, quando acabou, olha, você poderia ser um pouquinho menos, você poderia falar um pouquinho menos, né, e aí o que eu entendi daquilo? É lógico que ela tava me criticando, né? E aí, naquele dia eu fiquei chateado com a crítica dela, mas eu entendi que não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com ela. Ela que tava se sentindo ruim, né? E aí, quando eu fui dar a outra live, cara, eu vim com tudo, mas eu vim muito mais quente, mas eu vim muito mais 500%. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se for pra ir, a gente vai com 100%. Se for pra ir, a gente vai com tudo. Então, o que eu quero te falar agora? Pra você que quer fazer uma palestra, que quer fazer uma live, que quer fazer um workshop, que vai fazer alguma coisa, deixa eu te falar uma coisa, vai com tudo. Tá? Não vai só um pouquinho. Tá? Sabe a minha playlist? Eu não sei se você tá comigo em algum grupo aqui. Vai, mas sério, vai com tudo. Tá? Se você tem uma ideia maluca, faz ela. Se você quer passar um negócio diferente, faz ela. Não tem problema. Tá? Não, sério, vai com tudo. Porque se você não for com tudo, as pessoas vão entender isso e elas não vão se conectar. E aí sua personalidade vai ficar bem fraca, tá? E a personalidade fraca, ninguém gosta. Deixa eu explicar uma coisa. As pessoas gostam de um líder forte. As pessoas gostam de pessoas com confiança. As pessoas gostam de pessoas que falam, que olham no olho dela e falam assim, ó, você vai fazer. As pessoas querem e precisam desse tipo de pessoa. A partir do momento que você não é essa pessoa, você não está justificando a sua live, por exemplo. Você não está justificando a sua palestra, não está justificando o seu workshop. Então, o que precisa acontecer? É você ir com tudo. Tá? Então, Adriana, a galera que vai amanhã, deixa eu te falar uma coisa. Não põe o pé. Vai. Tá? Se quer falar, fala. Se não quer falar, não fala. Se quer perguntar, pergunta. Ok? Sério, vai com tudo. Porque se você for colocando o pezinho no freio, você nunca vai saber onde é que é o seu limite. E vai por mim. E vai por mim. Eu já testei de tudo e eu ainda não sei qual que é o meu limite. Eu não sei. Tá? Mas eu vou chegar lá. Ok? Então, sobre personalidade fraca, as pessoas, elas querem uma opinião. Elas querem a sua opinião. Senão, elas não estavam assistindo. Senão, elas não estavam te assistindo. É simples. Elas querem a sua opinião. Elas querem saber o que você pensa. Elas querem saber o modo como você pensa. E você não pensa assim. Então, gente, aí eu queria falar com vocês, tá bom? Se você... E agora eu quero falar de estilos, tá? Rapidamente sobre estilos. Se você vê eu e a Geisa falando, a Geisa, ela tem uma comunicação bem homogênea, bem serena. Ela altera o tom de voz dela, lógico, né? Porque ela é uma excelente comunicadora. Só que ela põe a energia dela de uma outra forma. E eu ponho a minha energia de uma outra forma. E as pessoas amam ouvir a Geisa. Né? A Geisa passa uma tranquilidade muito grande. A Geisa passa uma serenidade muito grande, né? Já eu não, eu tenho muito, eu jogo muita energia, eu jogo muita coisa, né? E assim, não necessariamente você vai ficar gritando lá, né, na live. Não necessariamente, tá bom? Você vai usar o seu estilo, como você conversa, tá? Como você conversa, isso vai fazer toda a diferença. Ou é verdade, quando tem que isso, exatamente, tá bom? Tem que ir realmente com tudo. Ainda bem que você falou. No ensino médio não consegui fazer nenhuma palavra. Todos falaram que eu não, né? Que a Luciana falou, né? Ela explicou aqui por que deu errado, né? A Maria falou que eu fui muito criticado no dia do meu casamento por minha irmã. Consegui recuperar depois de muito tempo. Maria, deixa eu te falar uma coisa, tá? Sua irmã tava com inveja. E aí, por que alguém critica alguém no dia do casamento? Fala pra mim. Por que alguém critica alguém no dia do casamento se não for por inveja? Se ela fosse casada ou não. Eu acho... Não tem... Desculpa, tá? Eu nem conheço sua irmã, mas... Manda ela se fuder. É o seguinte. Ok. Então, beleza? Então, qualquer outra coisa, né? Você tem, assim, a sua personalidade, tá? E aí, a outra coisa que vai, né, que vai te parar ali é o seu complexo de inferioridade. E aí, depois falta de iniciativa, mas eu quero falar de complexo de inferioridade. Como que é o complexo de inferioridade? É assim, ó. O seu complexo de inferioridade, quando você começar a falar,
tá? Você vai achar que as pessoas... Oi, meu bem! Você vai achar que as pessoas, elas não querem te ouvir, ou que a sua informação é ruim, né? Ou que você tá precisando de uma aprovação, ou você vai ficar achando que você tá feio, né? Ou senão você vai achando que sua roupa não é boa, né? Ou senão você vai achar que você não é bom o suficiente, né? Uma galera aqui falou sobre isso. Ou senão você vai achar que as pessoas sabem mais que você, e principalmente, você vai achar que as pessoas vão te fazer uma pergunta que você não sabe ouvir. Meu filho, deixa eu explicar uma coisa. Você tá numa live no Instagram, você se preparou pra ela, tá? Eu tô contando que você se preparou, beleza? E aí, você se preparou, tá tudo estruturado, tudo colocado. Aí, qual que é a chance de alguém vir e te fazer uma pergunta que você não sabe responder? É muito baixa mesmo, tá? E outra, e se ela fizer, tá tudo bem. Por que você tem que saber de tudo? Por que você tem que ser perfeito? Por que você tem que ser o melhor? Por quê? Me fala, você não pode desagradar quem? Por que você não pode desagradar as pessoas? Né? Por que você não pode, de alguma forma, não querer a aprovação das pessoas? Fala pra mim. É uma dead, aí tá aqui, ó. Meu caso junto com a baixa autoestima. Então, Dai, vai por mim, vamos lá. Gente, olha o tanto que vocês são doidos. Dá uma olhada nisso. Ó, a loucura. Eu falo que todo mundo é doido também, tá? Dai, vem comigo aqui, tá beleza? Vem comigo aqui. Você estudou há 4 anos, 4 ou 5 anos, não sei qual que você foi, de nutrição. Depois você fez um coach de emagrecimento. Depois você fez 217 pós-graduações, mais 414 cursos livres. E você acha que alguém sabe mais que você sobre rúcula? Ou sobre o que comer? Ou sobre quando comer? Mas você acha mesmo? De verdade? De verdade? Assim, você acha mesmo que alguém vai... Não, mas deixa eu te falar. Eu li num livro sabe? Você acha que alguém vai falar uma parada dessa? Você acha que alguém vai falar sobre ciclo de Krebs lá na alimentação? Né? Não, claro que não. Logicamente que não, tá? Mesma coisa pra Raquel, pra todo mundo vai fazer uma live, Adriana amanhã, né? Muito engraçado. As pessoas vai fazer uma live, né? E aí vocês vivem o coach. Fala de coach, perguntas poderosas, céu, inferno e blá, 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 blá. Vocês acham mesmo que vai vir alguém, não sei da onde, pra fazer uma pergunta, né? Vocês acham que o Tony Robbins vai entrar na sua live, né? E vai falar assim, ó, deixa eu falar, tá errado isso aí, você tá achando isso. Beleza? O máximo que vai entrar é eu, a Geisa, e vai ficar lá fazendo pergunta pra te ajudar, não pra te ferrar. Ok? Então, assim, por favor, tá? De novo, lembra que eu comecei lá, né? O Roraima tá rindo aí. E o Roraima, ele é o cara, gente. O Roraima, hoje, ele é o cara que fala, que ele toma a iniciativa da parada. O Roraima hoje é o cara que manda num pedaço, tá? Pra quem conheceu o Roraima antes e vê o Roraima agora, sério, ele é o líder nato, né? Hoje ele tá sendo quem ele nasceu pra ser, tá? Hoje ele tá sendo, ele tá sendo realmente quem ele nasceu pra ser, isso é ótimo, tá? Então a Luiz tá aqui, ó, né, pra falar, e aí o que eu quero falar isso aqui pra vocês, tá? Oi, Silvanto, joia. É o seguinte, as pessoas, elas vão até você porque elas querem aprender com você. Por que raios você vai se colocar inferior a ela? Pra que você tá fazendo isso contigo? Você não precisa, né? Pra que você tá indo pro medo? As pessoas, elas estão... Gente, quem para aqui no Instagram é porque ele quer te ver. Imagina, né? O Instagram é muito legal. Instagram, você tá no Facebook, tá fazendo um tanto de coisa, né? E você tá aqui me ouvindo. Eu sei que você quer aprender de alguma forma, né? E outra, você passa a maioria do seu tempo, né, no Instagram, quem fica, as pessoas, não você, mas as pessoas, o que acontece? Elas querem entretenimento. Se a pessoa pra informação, ela não tá falando, a pessoa não tá lá assim, ó, gente, vai por mim. Não existe uma pessoa que fica lá assim, ó, não, agora vai falar um trem errado, agora eu vou fazer uma pergunta aqui que vai destruir ele. Que ele nunca mais vai fazer uma live na vida. Que eu, sabe, não tem essa pessoa não, tá, gente? Não tem. Beleza? Não tem. E se tiver, vai por mim. Tem o ritual da preparação que eu vou passar hoje. Com música e mais uma cambalacha de coisa. Você vai conseguir contornar isso.
Então, a possibilidade de dar errado, gente, é muito grande. E, novamente, você tá focando no que vai dar errado, não no que vai dar certo. Beleza? E aí a última coisa é a falta de iniciativa. O que é a falta de iniciativa, tá bom? A falta de iniciativa é na hora que você tá na sua apresentação, é a hora que você tá se comunicando, é a hora que você tá falando, você não quebra o padrão. Você não faz um algo a mais. Você não põe uma pitadinha sua. Beleza? Imagina que eu te chamo pra comer na minha casa, né? E eu acho que eu vou querer fazer o meu melhor prato. Não é assim? Quando a gente chama alguém, fala, Du, tudo bem? Tudo jóia? Né? O Du hoje é muito legal. Hoje o Du trabalha com atletas de UFC. Muito legal, Du. Que bom que você tá aqui. O Du começou no meu primeiro programa, lá 2 anos atrás. Que bom que você tá aqui, Du. E aí é o seguinte... lá em 2017. Então, por que as pessoas, de alguma forma, tá? De alguma forma, elas estão lá te ouvindo? Porque elas te admiram. Então, elas estão esperando uma iniciativa sua. Se eu te chamar pra comer aqui na minha casa, tá? E eu cozinho, faço alguns pratos bem legais, e eu vou te fazer o meu melhor prato. Tá? Mas, e logicamente, eu já sei que você vai... Eu vou te perguntar se você gosta ou não gosta de algum prato. Mas eu vou fazer o meu melhor prato, vou fazer o meu melhor tempero pra você gostar. Agora, se eu ficar com medo de você não gostar, eu não vou pôr. Acho que eu não vou pôr muito sal, não. Né? Vai que não gosta, vai que eu erro a mão. Né? Todo mundo fica com medo, vai que eu erro a mão. Mas vai que você acerta a mão. Vai que você acerta. Você transforma a vida de alguém numa live. Né? Vocês estão aqui falando, Cássio, você é muito legal, você é incrível, não sei o que, blá blá blá. Imagina, se eu tivesse vindo só com 70% aqui. Só com 50%. Não, hoje eu vou no migué. Cara, se for pra entrar aqui, vamos fazer valer a pena. Tá? Então, vamos pra cima. Beleza? Então, a falta de iniciativa... Ela é também corriqueira, né, do medo da crítica. Então, o que eu quero que você faça pra gente, pra nossa próxima etapa, tá? Eu quero que você liste aí qual é o seu pior... Não precisa escrever aqui não, mas eu quero que você escreva, tá? Ou que você entenda qual que é o seu... Qual que desses todos, o que vem mais, tá? Se é acanhamento, falta de equilíbrio, personalidade fraca, complexo de inferioridade ou falta de iniciativa, beleza? E eu quero que você, depois que tiver isso, né, esse acanhamento, como que isso se reflete nas suas apresentações, na sua comunicação, na sua venda, tá bom? Medo da crítica, gente, né? Eu vou dar um exemplo, a gente tem uma Una espetacular mesmo, ela é formidável, só que ela tem medo de ouvir não. E aí eu fiz um desafio pra ela. Eu desafiei ela a ouvir 7 nãos. 7 nãos. Tá? Eu falei assim, ó, é o seguinte, você tem que ouvir 7 nãos. Vai pra ouvir um não. Vai lá, não. Eu quero só ouvir 7 nãos. Tá? E depois eu te explico por que eu meio que desafiei ela pra fazer os 7 nãos, tá? Ok, pessoal? Então, é muito, muito importante que você entenda esses medos. E aí eu quero que você, depois que você listar e o que deriva do acanhamento, o que deriva da falta de equilíbrio, personalidade fraca, complexo de inferioridade, falta de iniciativa, né? Quais são as ações representadas? Eu quero que você coloque o seguinte, que você se faça a pergunta, o quanto isso é verdade? Fala com você mesmo, tá? Beleza? É um diálogo interno, fala com você mesmo. O quanto isso é verdade? O quanto isso é verdade? Beleza? O quanto você acha que o que você tá falando pra você mesmo é verdade? Tá? Eu sei que ainda não é o suficiente, mas a gente vai trabalhar isso aqui agora, tá? Então, a gente vai falar aqui agora, eu quero mostrar um vídeo pra vocês, gente. É a primeira vez que eu vou mostrar um vídeo. E aí, vamos ver se vai dar certo, tá? Então, eu vou deixar grande aqui, eu vou colocar maior. Eu vou mostrar um vídeo e eu quero que vocês me dão um sinal pra ver se vocês estão ouvindo e vendo o vídeo. Eu acho que ouvindo não vai dar, mas não precisa ouvir. Eu só quero que vocês vejam e aí a gente vai trabalhar, né? As pessoas vão falar, nossa, eu não aguento mais o Cássio falando do Tony Robbins, meu Deus do céu. Tudo bem, mas eu tinha que falar de quem tá mandando na parada. Mas eu trouxe outros vídeos também, pra gente trabalhar aqui. Tá? Então vamos lá aqui, ó. Vou colocar... When you're on stage for 10, 12 hours, how do you maintain your energy? There's no net. I think that's part of the secret, because that's where there's a drive inside me that says you have to find the answer. I walk out there, and it's me and some music I point out, and all these souls saying, what are we going to do? That was the push. I'm no longer pushed. I'm pulled. Push will wear you out. When you're pushing to do something, you only got so much willpower. But when you're pulled, when there's something larger than yourself that you're
here to serve and that you believe you're made for, that brings energy in every time. Beleza. Quem viu, eu vou passar o vídeo agora, tá? Eu tava vendo se funcionava essa parada, tá? Mas alguém tem que mandar uma mensagem lá pro Zuckerberg que eu fui a primeira pessoa a fazer um live com vídeo ao vivo aqui no Instagram, hein? Alguém, por favor, registre isso aí. Inovação, inovação. É o seguinte, eu vou colocar o vídeo de novo, esquece a legenda, mas pode ver a legenda. Eu quero que vocês se concentrem no momento, depois vocês veem a fala, depois eu explico. Eu quero que vocês se concentrem no momento em que o tio Tony tá entrando no palco, tá bom? O que ele tá fazendo ali naquele momento antes dele entrar no palco, tá? Então se concentrem nisso. Se quiser ler a legenda, tentar ler, tá tudo bem. Mas se concentrem no final do vídeo, que, né, ele vai fazer umas paradinhas pra poder entrar lá no palco. E aí eu quero que você dê uma focada nisso. When you're on stage for 10, 12 hours, how do you maintain your energy? There's no net. I think that's part of the secret, because that's where there's a drive inside of you that says you have to find the answer. I walk up there, and it's me and some music I point out, and all these souls saying, what are we going to do? That was the push. I'm no longer pushed. I'm pulled. Push will wear you out. When you're pushing to do something, you only got so much willpower. But when you're pulled, when there's something larger than yourself that you're here to serve and that you believe you're made for, that brings energy in every time. Vamos lá então, pessoal. O que aconteceu? Então ele veio Vocês viram que quando ele veio andando lá do fundo, né? Ele já veio aqui, ó. Ó, ele já veio feliz. Ele já veio... Ou ele veio... Cara, vai dar errado. Nossa, 6 mil pessoas aqui. Ele veio assim, né? Ele veio assim? Não, ele não veio assim. Ele veio aqui, ó. Independente do que estava acontecendo, tá bom? Então, pra quem não sabe, pra quem não conhece, você é coach, eu vou falar isso, você tem que assistir o Tony Robbins, ok? Todo mês. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui separar esse vídeo, vocês acreditam que eu fui exatamente na hora? Eu já sabia. Não, foi muito maluco isso. Tipo assim, eu não fiquei procurando. Eu fui lá e achei, né? Porque eu já sabia onde que tava. Por quê? Porque, de alguma forma, ó, vou usar isso aqui agora. E aí, então, vocês viram que ele vem feliz, aí ele para, eu tomo umas gotinhas de alguma coisa, que eu não vou falar agora o que é, mas quem tiver na minha lista vai receber. E aí, o que acontece? Depois, ele dá uns saltos na cama elástica. Quem viu que ele dá uns saltos na cama elástica? Ele fica lá assim, ó, tchup, tchup, antes de ir. Ele dá uns saltos na cama elástica. Vamos lá. Por que ele dá os saltos na cama elástica? Porque ele quer extrair um estado de felicidade, tá bom? Lógico, ele já ancorou um estado de felicidade, mas vocês já viram criança na cama elástica, como é que elas estão? Não é assim? Né? Vai lá, Geisíssima, daqui a pouco eu apareço lá. Já viram criança na cama elástica? Elas estão assim, ó, chorando, triste, com a cabeça baixa? Não. Criança na cama elástica tá o quê? Pulando e sorrindo. Pulando e sorrindo. Ok? Então, quando eu tô na cama elástica, uma das coisas é trazer um estado de felicidade. Segunda coisa, eu tô utilizando os meus gastrocnêmios, minha panturrilha. Eu tô fazendo com que o meu sangue vá até lá embaixo e volte. O que acontece? Muitas vezes o sangue desce e não volta. Isso dificulta, né, a colocação de sangue aqui no seu cérebro. Então, por isso que ele tá lá saltando. Beleza, ele dá uns saltinhos e aí depois ele sai. E antes de entrar, você viu que ele dá uma rodada, assim, ó, ele dá uma rodada, né? Ele bate no peito e vai. O que ele tá fazendo aquilo? Aquilo nada mais é do que uma âncora de energia. Provavelmente ali tem umas 4 âncoras, umas 5 âncoras empilhadas. Pelo que eu contei, né? Eu vi o vídeo bem lento. E aí eu contei umas 5 âncoras empilhadas. E aquelas âncoras, o que são âncoras? O que você tá falando aí, cara, de âncora, pelo amor de Deus? Âncora é o seguinte, âncora é o que eu falei esses dias pra trás sobre música, né? Por exemplo, uma música te lembrar alguém que você gosta, ou alguém que você não gosta, ou uma situação, né? É um estado emocional. Então, em algum momento da vida do Tony, o que aconteceu? Ele ancorou aquele movimento a um estado de energia. Ele ancorou aquele movimento a um estado de energia máxima. Eu tenho as minhas âncoras, eu uso. Quem tava lá no Impulsão me viu usando, né? Muitas vezes, principalmente no final, em que eu já tava um pouco mais cansado. Mas a partir do momento que eu acionei as minhas âncoras, eu voltei num estado de energia pleno e consegui fazer o que precisava fazer.
tá bom? Tá bom, Cássio, mas e aí? Eu não tenho âncora nenhuma, como é que eu faço? Eu vou deixar aqui pra você alguma dessas formas, tá? Que você pode fazer de uma forma mais simples, sem ancorar nada. Mas o que eu quero que você deixe? Que principalmente, se você fizer isso, você já vai ter 99% de energia para poder dar a sua palestra ou a sua live. Por exemplo, eu fui entrar nessa live aqui e daqui a pouco eu vou entrar no Decola e aí as meninas podem ver que eu faço isso, não é de hoje, é desde sempre, tá? Desde 2009 eu dou palestras, desde 2009. Eu comecei dando os meus atletas, né? E aí depois eu fui dando para outras pessoas. Todas as oportunidades que tinham, eu dava uma palestra, tá? E isso me fez aprender várias coisas, né? Apresentações e PowerPoint, e Prezi, e não fazer nada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que primeiro, né? Você vai ter que entrar em ação. E segundo, o simples fato de você se colocar numa posição normal, comum, vai te fazer não ter medo ou de, principalmente, não fugir na hora do medo. Então, a gente vai ver um outro vídeo agora que é do Érico Rocha entrando no palco, beleza? Dá uma olhadinha aqui, tá? Então, só dá uma olhadinha no vídeo, como que ele vai entrar. Vai lá. Again. Vamos lá, pessoal. Ele entrou correndo ou andando? Ele entrou correndo ou com a mão nas costas? Ele entrou correndo, olhando pra frente ou olhando pra baixo? Na maioria das vezes, a hora que você tiver com medo, você vai olhar pra baixo, você vai querer olhar pro lado. Se você se manter focado, energizado, com certeza isso não vai acontecer. Vocês viram que ele fechou o olho, ele tava fazendo um ritual. Eu vou mostrar pra vocês como faz esse ritual, tá? Aqui no final é só pra tratar disso. Deixa eu até ver as horas aqui. Vai dar tempo, tá? Se cair também, a gente entra de novo. Hoje a gente entra de novo. Hoje não tem problema, não. E aí, o que ele faz, né? Quando ele tá entrando, ele entra feliz. Ele entra correndo, ele entra alegre. Porque se ele entra devagarzinho... Eu não tô falando que algum palestrante que... Existem vários palestrantes que entram andando, que vai dar certo. Mas ele teve uma preparação muito muito importante antes. Tá bom? Vou mostrar um outro vídeo agora, que é de um cara chamado Brandon Burchard. E o Brandon, a forma como ele entra também é a mesma coisa. O Brandon, ele é um cara extremamente tímido, é um cara extremamente analítico. Você olha pra ele e você fala, esse cara nunca vai ser um palestrante de alto impacto, né? E o cara arrebenta, o cara é muito bom, o cara é ótimo, né? E aí eu vou mostrar como que ele entra também no palco aqui do evento dele. Ó. Vocês viram que você viu antes de chamar ele, como é que ele tá? Ele tá aqui, ó, pulando, né? Ele tá aqui, e aí quando chama ele dá mais 4 pulinhos, e como é que ele entra? Correndo. Eu não estou falando que você vai precisar entrar correndo. Eu acho que eu nunca entrei correndo, tá? Que eu me lembro. Talvez eu entrei em algum momento, mas eu não me lembro de entrar correndo. Mas eu sei que antes disso eu praticamente corri, né, para poder fazer isso. Pessoal, então até agora vocês entenderam a importância de eu principalmente me colocar no estado de alegria, de felicidade, de confiança. E como que eu faço isso? Não é sentado, não é olhando para baixo, é principalmente orelhas em cima dos ombros, tá bom? Orelhas em cima dos ombros, então aqui, ó, sabe? Coloca o ouvido em cima do ombro, tá? Orelhas em cima dos ombros. Beleza? Você vai colocar uma música, você vai saltar, e isso tudo vai te colocar num estado de muito mais energia, tá bom? Então, a galera deve estar entrando aqui, beleza? E aí, então, como que é o seguinte? Como que a gente trabalha, né, todo esse ritual? Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, chegue o mais cedo possível onde é que você estiver, tá? Então, é o seguinte, para eu começar essa live aqui, é muito importante que eu deixe tudo preparado antes. Na maioria das vezes, eu não deixo tudo tão preparado, mas eu já sei como é que vai fazer. Hoje, se vocês estão vendo, eu tô com um cenário diferente, né? Eu queria ver por causa da iluminação, eu queria mudar uma coisa ou outra. A Mayara, a Roberta, que bom que vocês estão aqui, tá bom? Então, primeira coisa, chega o mais cedo possível. Por quê? Porque é o seguinte, porque o nosso cérebro, ele tem uma familiaridade com as coisas,
tá bom? Ele tem uma familiaridade. Então é o seguinte, quando a gente chega num lugar que é novo pra gente, o cérebro fica processando cada informação daquele lugar. Por quê? Lembra o que o cérebro quer fazer? Ele quer te proteger. Então ele fica reconhecendo cada parte, cada lado, né? Então o telhado, as cadeiras, o teto, tudo à sua volta, o seu cérebro fica reconhecendo, né? Ó, a Adriana voltou, minha mãe... Né? Então a galera, o seu corpo, o seu cérebro vai ficar reconhecendo essas pequenas partes e essas pequenas partes tiram sua atenção. Então quanto mais rápido você chegar, quanto mais cedo você chegar e quanto mais você se familiarizar com o lugar, melhor é. Se for uma live, já sabe onde é que vai fazer essa live. Onde é que você vai pôr o celular, como que você vai falar, você já vai dar uma testada ali na câmera, no vídeo, na iluminação, na posição do seu rosto, na melhor roupa. Já dá uma testada, por quê? Porque tudo isso pode tirar a sua atenção. Então chegar o mais cedo possível faz toda a diferença. Segunda coisa, o que você precisa repassar nada mais é do que a primeira pergunta, tá bom? Imagine que você fez uma preparação de slides, ou não, ou imagine que você fez uma preparação para venda, imagine que você preparou um tanto de coisa, e aí é o seguinte, se você ficar tentando lembrar, você não vai lembrar, e isso vai te trazer uma certa ansiedade que não vai ajudar. Por quê? O que está acontecendo com você naquele exato momento? Você está nervoso, lembra? O mecanismo de luta e fuga, o seu corpo se preparou para aquilo, e aquilo é bom, tá bom? Então repete comigo, ficar nervoso é ótimo, tá? Ficar nervoso é ótimo. Por quê? Porque se não ficar ótimo, seu coração não bate mais, você não tem mais sangue com oxigênio, você não tem mais troca gasosa, tá? Você não fica mais inteligente, por isso você não fala mais rápido, você não produz mais saliva, ok? Então é muito importante que você fique um pouquinho mais nervoso, tá? E aí, pra isso, a única coisa que você tem que lembrar é da primeira pergunta. Ou a pergunta mais importante, tá? Amanhã, o que vai acontecer? Eu vou passar a estrutura de uma palestra, tá? Amanhã eu vou passar uma estrutura de uma palestra ou live, ou venda. Beleza? Como é que você vai fazer pra conduzir aquela coisa toda. Amanhã é a nossa aula disso. E aí, dentro dela tem o seguinte. Quando você abre uma apresentação, é muito importante que você abra com uma pergunta. Lembra do ping-pong? Vai e volta? Lembra? Em que eu falo e tem um feedback, onde eu falo e tem uma resposta, né? A sua palestra, pergunta, venda, oi Bela, tudo bem? Ela é responsiva, né? Ela vai e volta. Baseado nisso, você só tem que ter em mente a sua primeira pergunta. Que se você fizesse a primeira pergunta, ou a pergunta mais importante com confiança, né? Se você já repetiu ela, vai fluir muito bem. Porque imagine que é o seguinte, só para exemplificar como que funciona uma grande apresentação de um orador de alto impacto. É assim, ó. Imagina que você é um carro, tá? Imagina que você é um carro e você começa devagarzinho. Você vai pegar velocidade só lá no final, né? Você tem um tempo para ganhar velocidade. Agora imagina que você já começa numa descida, acelerando. É desse jeito. Imagina que eu me preparei antes, né? Eu ouvi a música, tal, aquela coisa toda. Tô preparado e aí eu entro com muita energia, fazendo uma pergunta super mega ultra poderosa que impacta a vida das pessoas. As pessoas vão responder com felicidade. Você vai ficar mais tranquilo e aí o negócio prossegue muito bem. Então, é sempre muito importante você repassar a primeira pergunta. E aí a primeira pergunta é o seguinte, imagine que você vai trabalhar com emagrecimento, tá? É o seguinte, quem aqui nessa live quer aprender a como emagrecer sem dietas muito malucas e sem morrer na academia? Vamos supor que é isso, tá bom? Eu perguntei isso aqui pra vocês. Quem aqui quer aprender a se comunicar de forma impactante? Perguntei ontem, perguntei hoje. Justamente por quê? Porque quando eu faço isso, eu tenho uma responsividade. E aí eu tenho que ter em mente essa primeira pergunta. Se você tá com medo de não lembrar, tá tudo bem? Você deixa anotado. Eu tenho as minhas anotações, tá? Tanto é que eu tenho os slides, a coisa que tá acontecendo aqui, tá bom? Segunda coisa, a terceira coisa, né? Então, primeiro, chega o mais cedo possível, repassa a primeira pergunta. Terceira coisa, música 1 mais equalização de adrenalina, tá? Há 3 anos atrás, eu assisti um livro, eu li um livro pela segunda vez,
né? Eu tinha ouvido o podcast dele, acho que foi o primeiro podcast que eu ouvi. É um livro velho que estava na minha avó. E aí depois eu ouvi esse livro e ontem eu ouvi um podcast dele de novo, né? Uma parte dele que eu precisava lembrar para trazer aqui para vocês. Que é o seguinte. Esqueci o nome do livro agora, peraí que eu já lembro. Tenho anotado aqui. Tá em algum lugar aqui que eu já lembro, tá, pessoal? E aí é o seguinte, para que vocês tenham aqui... Como falar em público e encantar as pessoas, do Dale Carnegie, tá bom? Como falar em público e encantar as pessoas. E aí, nessa parte, ele tem, né, lá dentro desse livro, tem como se fosse um método, um ritual, para que você consiga equalizar a adrenalina. E como que funciona isso, tá bom? É o seguinte... Eu vou mandar uma música pra você, e é uma música de concentração máxima. Essa é uma canção, é uma música, tá? Que é utilizada para foco, é utilizada para meditação, e ela é principalmente utilizada para esse momento de equilíbrio que você precisa ter. Ela tem, tá bom? Muitas ondas gama e muitas ondas alfa combinadas. Para quem estuda aí esse tipo de comunicação através da música, esse tipo de onda, vai entender o que eu tô falando. Se não, depois um dia eu venho falar aqui dessa loucura. Mas tem essas ondas que fazem com que a frequência do nosso cérebro se mantenha de uma forma, tá? A frequência do nosso cérebro, quando eu falo frequência, são as sinapses, os estímulos nervosos, tá bom? A live de ontem está gravada, de hoje. Ô, Wood, você faz o seguinte, você vai mandar, tá bom? Você vai mandar uma mensagem aqui, ó, para esse número que eu vou colocar aqui agora, beleza? Ao vivo às vezes trava, né? Não sei como é que é. 9... Tô anotando aqui, gente. Aí. Ô, Lud, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai mandar mensagem para esse número, tá bom? Falando, eu quero ser um comunicador de alto impacto. Você vai me falar isso. Coloca essa mensagem lá, que eu vou te mandar a live de ontem, tá bom? Eu vou te mandar a live de ontem, você pode assistir, ok? Beleza? Tá de ontem, e aí eu acho que vai dar pra mandar de hoje também. E então, o que que acontece? Quem tá na minha lista, tá? Eu vou mandar essa música também, eu vou mandar essa canção, beleza? Eu tenho ela baixada aqui, eu vou mandar o link dela do YouTube, beleza? Pra você assistir. E aí você vai... Eu acho que até que dá pra eu baixar, eu já te mando também. E eu vou mandar isso amanhã cedo, tá? Você vai me pedir hoje, me pede hoje. Amanhã até meio-dia chega aí na sua lista. No seu WhatsApp. Então, essa é uma música que vai te ajudar com essas ondas alfa e gama, tá bom? E aí você vai fazer uma coisa que é o seguinte. Vou aumentar minha tela aqui para que você entenda isso, tá? Ontem eu até testei de novo, hoje eu testei novamente. É o seguinte. Quando você tiver... O que acontece com o seu corpo, tá? Quando você tá nesse momento de luta e fuga, lembra dessa preparação aqui? Seu corpo tá com muita adrenalina circulante. Adrenalina na sua mão, no seu pé. Quando você começa a tremer a perna, muita adrenalina nos membros inferiores. Quando você começa a tremer a mão, é muita adrenalina circulando nas suas mãos, né? Então, há uma frequência sanguínea muito alta nesses membros, né, mais distais, e isso faz com que eles tremam. Por quê? Porque eles são limitações, né? Tipo, depois da mão, não volta. Então, fica ali travando. E aí, então, o que acontece? Você precisa equilibrar isso. E como que você vai equilibrar isso? Eu coloquei uma fotinha aí, ó. Ela tá desse jeito aqui, ó. E você vai fazer assim, ó. Então, você vai pegar a sua mão direita, beleza? Sua mão esquerda e colocar bem no seu externo. Porque não sabe onde é o externo? É o meio do peito aqui, tá bom? É o meio do peito. Coloca aqui assim, ó. E você vai fazer assim, ó. Deixa eu ficar mais alto aqui. Você vai colocar aqui a sua mão desse jeito e você vai empurrar uma contra a outra, fazendo uma respiração profunda, tá bom? Qual e que tipo de respiração? Como que é a respiração profunda? É realmente respirar de forma bem profunda, tá bom? Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Então, momentos antes, a hora que você começou a ficar nervoso, né? Por conta da adrenalina. Lembrando que isso é uma técnica, tá bom? Quando a adrenalina tá muito alta. Beleza? Então, pegou uma mão, colocou uma de frente para outra, né? Você vai puxar o ar e vai comprimir uma mão contra a outra. Vai empurrar
uma mão contra a outra, tá bom? Você vai fazer isso 5 vezes, beleza? Então, ó, ouvindo essa música. Lembrando, não pode olhar pra mão, você tem que olhar pra frente, tá bom? De preferência, você tem que estar sentado de forma ereta, tá? Não vai sentar assim não, tá? Então você vai ficar sentado de forma ereta, colocar uma mão aqui, olhar pra frente, ó. E empurrar uma mão contra a outra, tá bom? Isso vai te ajudar a equalizar a adrenalina, tá? Isso vai te ajudar a que o seu corpo se concentre a adrenalina em todo o seu corpo, não só nas mãos, não só nos pés, não só na cabeça, tá bom? E isso vai fazer com que você fique mais calmo, porque você necessita da adrenalina, vai por mim, tá? Se não tivesse adrenalina, eu não tava aqui fazendo o que eu tô fazendo agora. A adrenalina é substancial para que a coisa aconteça. E se ela é substancial para que a coisa aconteça, você não precisa dela, você só precisa equilibrá-la, tá bom? Essa é a primeira coisa. E aí, a outra coisa é música 2 mais estado de energia desejado. Vocês viram da galera que eu mostrei os vídeos? Como que eles entraram para a palestra, tá? Lembrando, gente, que para fazer essa live eu fiz exatamente isso. Eu saltei, eu pus minha música, tá bom? Se você assistiu alguma aula minha, você já viu que eu tô em pé. Ah, pra quem não sabe, eu dou live em pé, tá? Essa aqui ela tá em pé. A de domingo geralmente é sentada por decorrências do domingo, mas semana passada acho que todas elas foram em pé, né? Olha aqui, ó, eu tô em pé, dá uma olhada aqui, ó. Olha lá, tô em pé, inclusive tô descalço. Ó, então eu tô em pé por quê? Porque é o seguinte, em pé a gente consegue produzir muito mais energia, né? É muito melhor. Então, baseado nisso, porque eu quero produzir mais energia no que eu tô falando. E aí, qual que é a segunda coisa que você vai fazer? A música 2 mais estado de energia desejado. A música 2 é uma música mais alta, com uma batida mais forte, que ela produz um pouquinho mais de ânimo em você. Ó, o Fábio voltou, Aninha, Lu, que bom que vocês estão aqui, Isabela. Mais o estado de energia desejado. Então, se você tem algumas músicas que te levam para um estado de energia maior, o que você faz? Coloca elas. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui com as mãos, ó. Beleza? Isso aqui com as mãos. Se você lembrar, se você ver o Érico, é porque aqui no Instagram não apareceu, mas o Érico, ele faz isso, tá? Aqui é o primeiro evento muito grande do Érico, ele conta o tanto que ele tava nervoso, tá? Mas depois eu falo sobre isso. E aí é o seguinte, você vai dar só uns pequenos pulinhos fazendo isso aqui, ó, com a mão. Beleza? Só isso aqui, tá? E aí você vai ouvir a sua música lá. Então, tá bom? Fazendo isso aqui com a mão. Ok? Fazendo isso aqui com a mão. Vou te falar por que é importante o movimento, tá, gente? Né? Todos as duas formas eram como? Uma equalização fazendo um movimento e depois fazendo um movimento. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente, lá nos primórdios, no mecanismo de travou-se, ou a gente corria do bicho, ou a gente corria para matar o bicho, não é verdade? Então, basicamente, a adrenalina foi feita para que a gente se movimente, que a gente haja, que a gente vá, que a gente corra, que a gente faça, que a gente realmente faz o negócio acontecer. Baseado nisso, o que rola? É necessário movimento para poder equalizar esse tipo de neurotransmissor, esse hormônio. É necessário que você faça um movimento. Por quê? Porque esse é um hormônio de movimento, né? É um neurotransmissor para que você faça movimentos. E de repente, ele está liberado no seu corpo e você não faz movimento algum. Se você não faz movimento algum, o que vai acontecer? Ele vai começar a se acumular e vai gerar uma angústia muito grande. Então, quando eu faço essas duas coisas, né? Que eu coloco a música, né? É uma música que eu vou enviar para vocês, quem tiver na minha lista. E aí você vai, né, poder equilibrar aqui, colocar todas as coisas. E aí depois você vai saltar e fazer isso aqui com as mãos, ouvindo uma música. Você está equalizando fisiologicamente o seu corpo. E quando você equaliza fisiologicamente o seu corpo, os seus pensamentos começam a ficar o quê? Muito mais saudáveis, né? Imagina que é o seguinte, que você acorda triste. Você tá triste, tá chateado, tá cabisbaixo, fica com sua roupa de mendigo o dia todo, né? Só come errado.
Você vai acreditar que as coisas vão dar certo na sua vida? Com certeza não. Seu estado emocional tá muito baixo. Agora, imagina que você acorda, sol, bonito, música, você come bem, já faz atividade física. Gente, aqui ó, a maior prova de que o exercício vai transformar a sua apresentação é o exercício físico. Experimenta acordar e fazer exercício físico e fazer suas coisas. Experimenta não fazer o exercício físico e fazer suas coisas. Vocês sabem que vai fazer a diferença. Claro que vai, Cássio. Então se vai, aqui é a mesma coisa. Então você vai entrar para uma venda, vai entrar para uma grande apresentação, vai entrar para sua live, vai gravar um vídeo. É necessário que o seu corpo esteja habituado para isso. Por quê? Porque ele está criando algumas coisas. Então, baseado nisso, você se prepara. Então você põe uma música que vai te colocar no estado desejado, mais alto, e também, tá bom? Você vai dar o saltinho e poder fazer isso aqui com as mãos. E isso vai fazer toda a diferença, beleza? Então eu quero saber aqui de você, se até agora você entendeu o que é que precisa fazer para poder se controlar emocionalmente e se colocar no estado emocional para poder se comunicar da forma como você quer. Baseado em tudo que a gente falou, mecanismo de luta, fuga, ramificações do medo, ações das ramificações desse medo, como controlar esse medo, como conversar com esse medo, depois como se colocar no estado emocional baseado na neurociência. Então, e eu quero entender se você entendeu tudo isso e qual que é a aplicabilidade disso na sua vida, tá? Deixa um joinha aqui, ó. Adriana disse que entendeu perfeitamente, tá adorando. Oi, Patrícia! Sim, que ótimo, tá aqui, tá bem? Isso é ótimo, isso é completamente ótimo, muito bom, muito bom. Vai deixando aqui a Dai. Oi, Dai, que bom que você tá gostando. Vai te ajudar, né, Dai? Aqui, ó. Tem mais uma galera entrando. Seja muito bem-vindo quem tá entrando aí agora. Ótimo, pessoal. Ok, isso. Ótimo. Legal. Que bom. Então, pessoal, o que eu preciso falar pra vocês? Isso e muito mais vocês vão encontrar lá no Palestrantes do Sucesso, que é o nosso programa de comunicação de alto impacto, para você entender como que você vai se comunicar, né, de uma forma totalmente impactante. Então, só para que você entenda, muitas pessoas me perguntaram hoje como que funciona. A gente vai ter 2 encontros, um nessa quarta e o outro na próxima quarta. Nessa primeira quarta a gente vai tratar dos seus estados emocionais, primeiro, e depois como gerar estados emocionais nas pessoas, tá bom? E isso a gente vai tratar através de uma aula de 3 horas, mais perguntas e respostas. E se vocês já me conhecem de alguma forma, sabe o quanto a gente entrega, eu e a Geise, o quanto a gente entrega o passo a passo, né? O quanto a gente entrega algo que você realmente vai utilizar. Não é algo que você não vai utilizar, algo que você nunca viu. Algo que você realmente vai utilizar, né? Igual a gente está entregando aqui. Depois, no outro encontro, é como estruturar tudo isso e como vender ou um workshop, ou uma palestra, ou uma live, ou uma série assim como essa. Oi, Atos! Seja muito bem-vindo. Ou uma série assim como essa. Então, a gente vai te explicar do começo, né? Como que você vai gerar as perguntas, como que você vai se comunicar e como que você vai vender tudo isso, como que você vai estruturar. Então, o programa Palestrante de Sucesso, ele vai te ensinar a contar histórias de uma forma única, vai te ensinar como gerar estados emocionais nas pessoas para que elas realmente entendam e gostem do que você está falando. O Palestrante de Sucesso, ela vai te explicar como você pode usar a PNL, que é a Programação Neurolinguística, para poder se comunicar. Como que você vai criar slides poderosos, tá bom? Slide, eu brinco muito, né, que eu fiz os slides da minha esposa lá, da monografia dela, desde então eu sou craque dos slides, né? E fazer slide, tá, pessoal, é uma coisa simples, que faz muita diferença, tá? E aí tem um livro muito legal, que é Faça Apresentações como Steve Jobs. E eu peguei muita referência e trouxe para o nosso mundo, né? Trouxe para o nosso mundo de personal, de coach, de nutri, né? Eu trouxe para o nosso mundo para que as suas apresentações também sejam tão atrativas aí como a do Steve Jobs. O que eu preciso te falar? É que é o seguinte, tudo que você viu aqui nada mais é do que muito estudo e muita prática, né? Você viu que eu trouxe vídeos, eu trouxe figuras, porque eu entendi que o que eu e você, a gente precisa é de algo prático de ser feito e algo que seja impactante para a pessoa. Então, você provavelmente ainda
não está aonde você quer porque principalmente você não está se comunicando como você quer. Você não está se comunicando da forma como você poderia se comunicar. Então, se você ainda tem medo de vender, se você ainda tem medo de fazer uma live, se você ainda tem medo de fazer um vídeo, se você ainda tem medo de contar uma piada, se você ainda tem medo de ser quem você é para as outras pessoas, deixa eu te falar, isso vai te travar muito para chegar onde você quer. Isso vai te frear muito para chegar onde você quer. E você sabe que eu tô falando a verdade. E você sabe que isso aqui não é conversa. Você sabe muito bem disso. Porque você já se falou isso. E minha pergunta é, quantas vezes mais você vai se falar isso? Quantas vezes mais você vai dar essa desculpa? Deixa eu contar uma história que eu contei pra mim hoje, tá? Hoje eu tava contando história. Eu não tô feliz com o meu peso. Beleza? Eu não tô feliz com o meu peso e eu tô trabalhando pra isso. Contratei uma coach de emagrecimento, né? Tô fazendo exercícios, tô comendo bem, tá indo muito bem, eu tô melhorando a cada dia, mas eu tava reclamando pra mim mesmo. Nossa, como eu tô gordo. Nossa, como eu tô assim. E aí veio um insight, que era o seguinte: Cássio, para de reclamar, ninguém tá ouvindo. Sabia? Ninguém tá te ouvindo. E aí, eu vou te falar o que vai acontecer com essa carreira. Você vai reclamar, ninguém vai te ouvir. Você vai reclamar que as pessoas não querem te pagar, que as pessoas não entendem, que as pessoas não dão valor, que as pessoas não estão nem aí. Deixa eu te explicar uma coisa, ninguém tá ouvindo isso. Ninguém tá ouvindo isso. E você tá só reclamando pra você. Só reclamando pra você. E só depende de você mudar isso. É só você, não é outra pessoa. E aí, quando eu entendi isso, sabe o que eu fiz? Pus meu tênis, fui malhar. Pianinho. Fui lá malhar. Bonitão. Fiz tudinho. Né? Pus minha música, fui lá e fiz. Porque quando eu entendi que eu tava lá reclamando pra mim mesmo e não tinha ninguém do meu lado pra me ouvir, eu tive que ir lá e fazer e pronto. E minha pergunta é pra você: até que dia você vai reclamar pra você mesmo? E enquanto você continuar reclamando, as pessoas não vão te ouvir, tá bom? Então a Geisa, a gente quer fazer com que você seja um comunicador de alto impacto. A gente quer transformar você num comunicador de alto impacto. Então o programa Palestrante de Sucesso é pra você, tá bom? E é muito mais barato do que você imagina. E vai por mim, a gente sempre entrega muito mais do que a gente promete, tá bom? Se você quer saber mais, me chama aqui no WhatsApp. Eu deixei aqui o WhatsApp, tá bom? Pra quem não sabe, pode me chamar aqui no direct também, que eu dou mais informações e aí a gente segue juntos. Beleza? Muitíssimo obrigado, pessoal. Valeu aqui essa aula. Se valeu, deixa um joinha aqui pra mim. Deixa um joinha aqui pra mim se valeu essa aula. Deixa um joinha se realmente contribuiu aí pra sua apresentação, se melhorou um pouquinho essa questão do seu medo, né? Se realmente você consegue entender os seus medos e poder diminuí-los. Então, se isso fez sentido aí pra você, né? Deixa um joinha, tá? Deixa um joinha, um coração. Aqui, ó, muito obrigado, foi excelente, valeu. Ótimo. Beleza, então, pessoal. Mayra falou aqui, Adri, muito obrigado pra quem ficou até aqui. E vocês vão receber aí a música, vai receber mais um presente meu aí, tá? Um grande abraço. E valeu, Dai, valeu, galera, valeu, Ana. Me chama lá depois, valeu, Patrícia. Muito obrigado. Obrigado, Luiz, você que é, tá bom? Você que é. Obrigado por todo o carinho, tá? Obrigado por todo o carinho, acredito demais em você também, tá bom? Valeu, grande abraço, fui!